Muito bem observado, ô Ricardo. Aliás, deixa eu trazer um outro elemento que o senador Jorge Seife acaba de publicar na internet. Tem tudo a ver com o que nós estamos falando. Por favor, Brenda, coloca na tela. Vamos ler. A gente já está subindo no site também, mas ele está fazendo aqui, está chamando a atenção para um aspecto histórico, inclusive, que foi levantado pela equipe, dizendo o seguinte: olha, segue grande descoberta histórica legislativa referente, eu diria não descoberta, eu diria um resgate, né, histórico legislativo referente à possibilidade e constitucionalidade de anistia a crimes de golpe de Estado e congêneres. Descobrimos que a questão da anistia de crimes contra a ordem constitucional e o sistema de Estado democrático foi objeto de deliberação, Ricardo, Hélio e Taniele, específica, tá? Deliberação específica por ocasião da aprovação da Constituição de 88, que os constituintes decidiram na ocasião que a anistia de crimes de golpe de Estado e congêneres é possível, Júlia Luci. Conforme anexado durante a Assembleia Constituinte, os constituintes aprovaram um destaque do congressista Carlos Alberto Caó, o qual pedia para suprimir do texto do atual artigo 5º, aqui do inciso, está meio complicado aqui, do inciso aqui do artigo 5º, a expressão insuscetível do benefício da anistia, tá? De modo a permitir que os crimes contra a ordem estatal e democrática sejam passíveis de graça e anistia. Foram 281 votos favoráveis à aprovação do destaque contra 120 votos contrários. Na lista de quem votou a favor do destaque que permitiu a anistia a crimes de golpe de Estado, olha só, está o nome de Luiz Inácio Lula da Silva, um dos constituintes que defendeu com maior fervor a possibilidade de anistiar esses crimes contra o Estado Democrático. Jutaí Magalhães sustentou na tribuna, abre aspas, tenho a convicção de que o governo deve estar sempre capacitado à concessão de anistia aos crimes de natureza política, pois muitas vezes esse direito de graça, oportunamente aplicado, poderá propiciar à sociedade e ao governo um clima bem mais saudável, com ampla abertura às crescentes possibilidades de pacificação pelo desarmamento dos espíritos. Ou seja, o constituinte, ciente de possíveis crimes políticos, incluiu a possibilidade do Congresso Nacional conceder a anistia. Qual é a próxima narrativa? Aqui, os créditos dessa descoberta são do Luiz Freire, assessor da liderança do Partido Progressista. Parabéns, Luiz Freire, tá? Aqui já a arroba do Hugo Mota, do próprio Lula e do deputado Paulinho. E aí o documento, pode clicar na imagem, né, do destaque, tá aí, passa para frente, acho que ficou fora da tela, tá? É assim mesmo? Ah, tá bom, tá aí o destaque 2184, então, tá? Agora ficou perfeito. E aí a aprovação desse destaque por ampla maioria, pode botar na próxima? Tá aí o requerimento, tá, de aprovação, de votação do destaque. Então tá aí, olha, que requeram nos termos do artigo 7º da resolução de número 3 de 1988, destaque para aprovação da emenda, aqui a emenda 6558 do constituinte Carlos Alberto Caó, retirada da emenda a expressão é insuscetível de benefício de anistia. Passa-se do destaque 2184, a emenda 655, o autor é o constituinte Carlos Alberto Caó, a redação é a seguinte: constitui crime inafiançável e imprescritível, tá? Retira aqui, a sua excelência retira a referência a insuscetível do benefício da anistia e continua a ação de grupos armados, civis e militares contra a ordem constitucional e o Estado democrático, ou seja, o que estava proibindo a anistia, né, para esses crimes contra a ordem constitucional e o Estado democrático, passou então, foi retirado o texto que proibia para permitir que fosse então permitida a anistia, né? O autor da proposição está inscrito para defendê-la, então tá aí, requerimento, documento histórico, viu, Brenda? Coloca na tarja aí, documento histórico mostra então a anistia para crimes políticos. Aliás, eu fico aqui me perguntando, porque na minha cabeça a anistia sempre foi para crimes políticos, porque nós, todos os crimes de violência, assassinatos, roubos a banco, etc, todos eles aconteceram, até inclusive a guerrilha, a famosa guerrilha do Araguaia, que nós tivemos grupos armados enfrentando o exército. Todos esses crimes, eles estavam dentro de um contexto histórico de enfrentamento político, de polarização política, tá? Capitalismo versus comunismo, né? A gente tinha aí a Guerra Fria, tínhamos o planeta e os países, tínhamos a cortina de ferro, tínhamos os países divididos geopoliticamente, a União Soviética, né, a China, e tínhamos os Estados Unidos do outro lado liderando o bloco ocidental de democracias. Então, olha só, não há o que se discutir, e esse é um argumento que a esquerda vinha levantando, uma gente que foi anistiada, que cometeu crimes de violência com conteúdo político, com objetivo político, que a maioria não estava defendendo democracia alguma. Isso já foi dito em documentários por próprios integrantes das guerrilhas, dos grupos armados, etc e tal, né? Diziam que, olha, não tinha esse negócio, a gente não queria democracia, a gente queria a ditadura do proletariado. Então, na verdade, eram regimes, eram visões de mundo e regimes de força diferentes que lutavam pelo poder. Então,
que fique muito claro aqui o registro, e aí eu vou devolver para o Ricardo, porque eu acho que isso aqui muda também o eixo do debate sobre essa questão. Eu quero ouvir o Ricardo. E fazendo uma nota, aquilo que o que o senador Jorge Saif divulgou, o debate específico só torna ainda mais saliente, ainda mais evidente, aquilo que já consta no artigo 5º, inciso 43 da Constituição. Só são inafiançáveis os crimes de tortura, os crimes de tráfico de entorpecentes, os crimes considerados hediondos. O terrorismo é considerado tortura também. Não há previsão na Constituição da impossibilidade de anistia para esses crimes que estão sendo agora decididos pelo Supremo. Se não há impossibilidade, então nós temos que entender, por força da lógica, que cabe a anistia. E se cabe a anistia, ela pode e deve ser concedida. Como aliás foi para todos os que tiveram envolvimento, aí sim, em atos terroristas praticados pela esquerda. Agora procura-se confundir a opinião pública, qualificando como terroristas aqueles que participaram de uma manifestação que sim, saiu dos trilhos, mas que devem ser condenações com base naquilo que aconteceu, que é depredação de patrimônio público, mediante individualização de culpa e de conduta. Jamais, jamais abolição violenta do Estado democrático. E ainda que fosse assim, caberia, portanto, a anistia. Isso para não falarmos, como o doutor Hélio já destacou, como a doutora Taniele já havia destacado, isso para não falarmos que nem mesmo deveríamos estar discutindo anistia, Cláudio, porque esses processos são nulos. Não houve instrução adequada, não houve individualização de culpa, e esse é um ponto que deveria, sim, ser levado em consideração para que tivéssemos a nulidade. Se não tivermos a nulidade, que ao menos tenhamos a anistia. E aqui eu toco num ponto que me parece fundamental. O ministro Roberto Barroso, saindo agora da presidência do Supremo, destacou em mais de uma manifestação que era um absoluto desatino qualificar como autoritária a posição do Supremo, por um motivo simples. Qual motivo? Não haveria tortura, não haveria ilegalidades. Sim, mas agora isso está sendo escancarado por um dossiê coligido pela doutora Taniele, coligido pelo doutor Hélio, que traz manifestações, inclusive, da Defensoria Pública da União. E agora, ministro Barroso, temos prova de tortura ou ainda não? Podemos dizer que se trata de uma ditadura do judiciário ou temos que esperar mais alguém morrer além do Clesão? Temos que esperar aquela senhora ser espancada até a morte para que digamos que é um regime autoritário implementado pelo Supremo? E pegando o gancho do que o doutor falou, nós só queremos deixar bem claro aqui que nós não aceitaremos essa anistia fake, né, essa anistia meia boca, essa tentativa de dissimular todas as arbitrariedades que vem acontecendo, não agora de 2023 para cá, mas desde 2019. Toda essa perseguição política institucionalizada que a Polícia Federal, através do TSE, através do STF, tem feito contra todos os opositores, né, de esquerda, contra qualquer pessoa que ousou levantar a voz para discordar de um posicionamento ideológico de esquerda. Todas as pessoas foram censuradas, caladas, presas, investigadas e agora condenadas. Nós não iremos aceitar. Hoje eu passei a manhã, Dantas, falando com familiares de presos. E o que eles falam, doutora? Os nossos familiares estão há quase 3 anos presos, definhando em prisões. Nós, enquanto familiares, nós entramos todo final de semana nas prisões e nós, melhor do que ninguém, podemos falar para a doutora com propriedade que nós não aceitamos que eles tenham passado quase 3 anos já presos e agora vem uma anistia meia boca para mandar eles para casa, uma meia culpa. Não, anistia geral, anistia total, ampla e restrita. Somente isso nós iremos admitir. Qualquer coisa diferente, isso é uma questão de princípios, é uma questão de não negociar os nossos princípios, porque são inocentes, como você mesmo falou, não existiu individualização de conduta. Nós gritamos socorro aos 4 cantos, nós gritamos socorro à OAB, né, ao Conselho Federal, denunciando todas as violações, tanto violações aí das nossas prerrogativas, quanto violações do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório. O que acontecia? Notinha é sempre favorável ao STF, se solidarizando com os ministros, e a nós, advogados, aos réus, nós tínhamos o silêncio. Nós vivemos a humilhação de não termos voz, não termos apoio. Então nós nos posicionamos
juntamente com o Dr. Júnior e alguns outros advogados, nos posicionamos aí ao lado dos deputados, ao lado dos parlamentares, e não deixaremos a dor das famílias, não deixaremos essas famílias serem usadas, não deixaremos réus serem usados agora como maneira de nos intimidar, nos colocar uma culpa. Mas se vocês não aceitarem isso, pessoas vão morrer. Se mais alguém morrer, porque nós temos idosos de 72 anos, 73 e 74 anos presos. Como eu falei, quanto tempo mais essas pessoas aguentarão nas prisões? Nós não deixaremos eles serem usados para passar um projeto diabólico, para passar um projeto idealizado mais uma vez, como uma meia-culpa. Eles não têm culpa. Se fosse caso de existir alguma culpa, que esses processos não tivessem ter sido tocados aí a toque de caixa, né? Que não houve investigação adequada, não houve individualização. Por que não pararam, não fizeram isso corretamente? Por que não foi feita investigação corretamente? Aquilo que nós conversamos, Dantas, lá no início, lembra? Sobre o vendedor de bandeira. O vendedor de bandeira foi condenado, mesmo sendo um vendedor, mesmo eu tendo apresentado todas as provas, que ele não era manifestante, ele foi condenado. Então, nós temos a prova cabal de que não existiu individualização. Então, não é o correto. O correto seria o reconhecimento da nulidade total de todos os processos, de todos os atos do ministro, de tudo o que aconteceu. Isso é errado. Mas como nós sabemos que isso vai levar um tempo para nós passarmos o 8 de janeiro a limpo, porque um dia nós iremos passar o 8 de janeiro a limpo. Mas até lá, a anistia vem como um remédio, né? Um remédio aí provisório. E nós não permitiremos que a dor das famílias, que a dor dos presos, que o risco de vida iminente que eles estão correndo lá dentro seja usado para passar essa anistia meia boca. Então nós lutaremos até o fim, até depois do fim, como nós falamos, para fazer valer o direito das famílias e dos réus, e não aceitaremos essa anistia meia boca, principalmente também sem a inclusão aí do nosso presidente Jair Messias Bolsonaro nesse projeto. Só mais uma coisinha eu gostaria de acrescentar aqui, me perdoa, tá? Mas nesse projeto, tá? Ele só fala dos réus do 8 de janeiro. Mas tu lembra quantos réus do dia 9 de janeiro, as pessoas que foram presas no QG? O Dr. Elias que falou que são 1.900 e poucas pessoas que foram presas, fora os que foram presos posteriormente, após ali o 9 de janeiro. Gente, são milhares de pessoas com as vidas destruídas. E nessa anistia meia boca, que eles estão tentando nos empurrar goela abaixo, usando a dor das famílias, usando a dor das pessoas que estão presas, essas pessoas não estão incluídas. Nós não iremos aceitar isso. Essas pessoas estavam a ponto de suicídio. Elas foram obrigadas a aceitar uma NPP, confessar uma culpa que elas não tinham, que não possuíam culpa. Elas tiveram que aceitar, assinar um documento reconhecendo que cometeram 2 crimes, sendo que eles estavam há 67 dias, 68 dias acampados em frente a QGs de uma maneira legal, reconhecida pelas Forças Armadas, que era um direito constitucional. Elas precisaram reconhecer que elas cometeram 2 crimes para poder serem liberadas de uma tornozeleira eletrônica, porque elas estavam sem trabalhar, elas estavam adoecidas, estavam com problemas psiquiátricos, psicológicos, e essas pessoas agora pagaram multas aí de 5 mil, outras agora que foram condenadas de 14 mil, quase 15 mil. Essas pessoas não irão entrar na anistia? Inadmissível, nós não iremos permitir, nós não iremos aceitar. Enquanto a Daniele falava, a gente estava passando aí as imagens do relatório com as imagens das pessoas, né? Das pessoas, dos presos, das vítimas, eu chamo de vítimas do 8 de janeiro, e como você bem ressaltou, do 9 de janeiro também. Eu acho que há uma incompreensão absoluta por parte de lideranças políticas. O Paulinho é um nome que nunca deveria ter sido escolhido para essa pauta, não tem relevância, não tem a independência, não tem a estatura moral necessária, tá? Então o Paulinho é a pior pessoa que poderia ter sido escolhida para tocar esse projeto. Eu acho que o Paulinho tem que abrir mão desse projeto, tem que passar a relatoria adiante, tem que fazer uma nova escolha. Esse projeto não pode ser encaminhado da forma que está sendo encaminhado. Ele não pode contemplar interferências políticas de pessoas como Michel Temer, que nem deveria estar nesse debate. Não tem, como a própria esquerda gosta de dizer, lugar de fala neste debate, porque ele é pai da criatura, ele não pode participar desse debate, não deve participar desse debate. O Aécio Neves não tem que participar desse debate, estava omisso até agora sobre todos os abusos que aconteceram. Volte para o seu lugar, Aécio Neves, tá? Volte para o seu lugar, você também não tem lugar de fala, nunca deveria ter se colocado nesta posição, porque se omitiu até hoje sobre todos os abusos cometidos pelo Supremo. Aqui você vê e ouve o que você não vê e ouve em outros lugares, porque aqui a gente faz não é só com coragem não, a gente faz com técnica jurídica, com técnica de comunicação.
a gente faz com competência. Por quê? Porque esse debate, ele precisa ser feito com competência. Porque se ele não for feito com competência, ele leva à derrota. Por isso que eu cobro competência da oposição em fazer esse debate. Por isso que eu critiquei o Sóstenes, que até hoje não veio aqui, foi lá agora se encontrar com o Eduardo, com o Paulo Figueiredo, e não veio aqui sentar comigo. Continua a poltrona, continua aberta aqui, Sóstenes. Eu quero te ouvir, eu quero que você mude a minha opinião, tá? Porque a minha opinião hoje sobre a sua liderança, ela é a pior possível, tá? Que fique registrado aqui. Antes de passar para o Hélio, para ele encerrar, por favor, coloca a matéria da Débora, porque o Moraes hoje determinou o cumprimento, tá? A execução aí da pena, tá? Então tá aí o Moraes mandando executar a pena. Quem quiser pode baixar aí, por favor. Baixa. Ó, a matéria aí tá no site, quem quiser olhar os detalhes. Após a rejeição dos recursos apresentados pela defesa da Débora do Batom, o ministro então Alexandre determinou o início do cumprimento da pena de 14 anos de prisão, tá? A manifestante foi conhecida aí pela frase "perdeu mané", que ela escreveu de batom na estátua que representa ali a justiça. Estátua que foi no dia seguinte lavada com esponja e que retirou o batom, tá? Então nem crime de depredação daria para incluir a Débora nessa história, tá? A ordem foi expedida então após o trânsito julgado da decisão da primeira turma do Supremo, que rejeitou os embargos de declaração, embargos infringentes protocolados pela defesa. Então tá aí, 14 anos de cadeia, tem aí as penas, o detalhe das penas, né? 4 anos e 6 meses por abolição violenta do Estado Democrático de Direito e outros 5 anos por reclusão. Volta aqui para mim, só para deixar claro o seguinte, ó. Eu quero aqui ressaltar para o Paulinho da Força e para todos os parlamentares envolvidos nesse debate, ou que votarão, que colocarão o dedinho lá nesse PL da dosimetria, que esse PL da dosimetria, ele é, por si só, nulo, porque a lei já determina a absorção dos crimes de maior gravidade dos crimes de menor gravidade pelos de maior gravidade. Isso aí é posição explícita dos próprios ministros. O Barroso o próprio Barroso, no primeiro julgamento, no primeiro réu do 8 de janeiro, falou isso e foi voto vencido. O plenário pode ter esquecido, eu não esqueci. Então eu quero saber qual é a utilidade de uma lei que vai dizer que tem que reduzir os votos. Eu vi ontem alguém aí, não sei se foi o Globo, foi a Malu Gaspar, publicou: se aprovado o PL da dosimetria, a pena do Bolsonaro pode cair para 16 anos. Nós publicamos, inclusive com o Rodrigo Chemin, professor de Direito Penal, esteve aqui ao vivo no programa há 2 semanas, quando houve a condenação, e ele explicou, viu, jornalistas? Ele explicou que a pena aplicada ao Bolsonaro já estava equivocada, porque a lei já garante a absorção. Então, a lei hoje atual já garante que a pena de 37 anos seja reduzida para 15 anos e 9 meses. Ou seja, quase 16 anos. Então não é o PL, Malu. Não é o PL que vai garantir isso. A lei atual já garante. Então é inacreditável que vocês estejam debatendo uma lei inútil. Inútil. Só pode ser brincadeira. Vocês devem estar de brincadeira com as pessoas, com a sociedade, com as pessoas que estão presas. Parlamentares que estão fazendo esse debate e que passam a informação para a imprensa, e a imprensa que repercute essa informação, vocês devem estar de brincadeira com a sociedade. Volta para a Débora. Volta para a matéria. Isso, abre aí. Aí tá lá, 1 ano e 6 meses por dano qualificado e mais 1 ano e 6 meses por deterioração do patrimônio tombado. E ambos esses crimes, segundo o Chemin, também deveriam ser absorvidos e deixariam de existir. Então, o único crime, ainda tem ali de associação criminosa, os únicos 2 crimes que seriam considerados, caso a lei estivesse sendo cumprida pelos ministros do Supremo, seria a organização associação criminosa armada, que não é armada, mas tudo bem, se fosse associação criminosa armada, e também a história do golpe, da tentativa de golpe de Estado, tá? E tem mais uma coisa aqui que é bem interessante de notar. Quem trouxe isso foi o Jorge Seife Júnior, que trouxe aqui uma descoberta histórica legislativa referente à possibilidade, à constitucionalidade da anistia a crimes de golpe de Estado e congêneres, né? Descobrimos que a questão da anistia de crimes contra a ordem constitucional e o Estado Democrático de Direito foi objeto de deliberação específica na ocasião da aprovação da Constituinte de 88, e que os constituintes decidiram na ocasião que sim, a anistia de crimes de golpe de Estado e congênere é possível, não é vetada pela Constituição. Isso é sim uma coisa importante.
Deixa eu explicar para vocês. Quando você tem a legislação, a norma escrita, né, muito leigo tende a achar que o que vale é só a norma. Não é só a norma, tem todo o contexto da norma importante. Inclusive, a Constituição ela tem as notas sobre o que foi discutido, e já teve vários casos na Justiça decidido com base nas notas que foram feitas na Constituição ali sobre o que foi decidido no final das contas. Não é só a lei da Constituição, mas o que tem que imperar é o espírito do Constituinte, de quem escreveu, a intenção de quem escreveu a Constituição, né? E aí, ele chama a atenção aqui, ó, que o inciso 44, né, que é do artigo 5º da Constituição Federal, ele foi aprovado um destaque do congressista Carlos Alberto Caó, que suprimia a expressão insuscetível do benefício da anistia. Ou seja, olha só como é que é a Constituição aqui. Ó. Se você vier aqui no inciso 43, a lei considerará crimes inafiançáveis, insuscetíveis de graça ou anistia, a prática de tortura, o tráfico ilícito de entorpecentes e drogas e afim, terrorismos e coisa e tal, por eles respondendo os mandantes, executores, etc, etc, etc. Então, ou seja, o inciso 43 aqui do artigo 5º diz que realmente tortura, tráfico ilícito de entorpecentes e drogas e coisa e tal, e terrorismo não são passíveis de anistia. Então o Congresso não pode aprovar anistia sobre isso porque não poderia. Aí vem o inciso 44. Constitui crime inafiançável e imprescritível a ação de grupos armados, civis ou militares contra a ordem constitucional e o Estado democrático de direito. Então está dizendo aqui que os crimes contra a ordem constitucional e contra o Estado democrático de direito, o que inclui golpe de Estado, tentativa de abolição do Estado democrático de direito, esse tipo de coisa, eles são inafiançáveis e imprescritíveis. Aí existe a intenção, né, a ideia que tinha circulado no STF é que o crime de golpe de Estado seria também insuscetível de graça ou anistia por comparação, já que está falando aqui que é crime inafiançável e imprescritível também, e lá de cima está dizendo que crimes inafiançáveis e imprescritíveis seriam insuscetíveis de graça ou anistia, então isso seria equiparado e esses crimes aqui também seriam insuscetíveis de graça ou anistia. Mas o que ele descobriu foi o seguinte, que na votação lá, de fato, o texto original da Constituição foi escrito exatamente dessa forma. A lei considerará crimes inafiançáveis e imprescritíveis, insuscetíveis de graça e anistia, a ação de grupos armados, civis ou militares contra a ordem institucional do Estado Democrático de Direito. Então havia originalmente essa redação aqui. Só que aí o senhor Carlos Alberto Caó, tá aqui, ó, Carlos Oliveira de Santos, que é conhecido como Carlos Caó, foi um deputado brasileiro pelo PDT do Rio de Janeiro, eleito pelo Rio de Janeiro. Ele foi eleito em 82, depois se licenciou, depois ficou de 87 a 90, portanto, justamente na época da Constituinte. O deputado Carlos Alberto Caó, infelizmente, faleceu em 2018, tá? Aqui no Rio de Janeiro. Ele era filiado ao PDT, militante do movimento negro. Olha que coisa curiosa, né? Porque naquela época, justamente, o pessoal da esquerda é que estava animado com anistia, que queria anistia e coisa e tal, né? Pois é. Então, ele apresentou o seguinte destaque. O que é um destaque? É tipo assim, uma proposta de alteração do texto da lei. Então aqui, ó, conforme anexado durante a Assembleia Constituinte, os constituintes aprovaram um destaque do congressista Carlos Alberto Caó, o qual pedia para suprimir o texto da lei, justamente o inciso 44 do artigo 5º, que tinha a informação insuscetível do benefício de anistia, de modo a permitir que crimes contra a ordem estatal e democrática sejam passíveis de graça ou anistia. Ou seja, a justificativa é exatamente essa, está escrita aqui, ó. Destaque 2184. O senhor presidente requer nos termos do artigo 7º da resolução tal e tal, o destaque para aprovação da emenda número tal do Constituinte Caó, retirada da emenda a expressão insuscetível do benefício de anistia do artigo 5º. E tem aqui mais o detalhamento, que eu requeiro na insuscetível de anistia, passa-se o destaque número 2184, a emenda número 655, o autor é o Caó. Constitui crime inafiançável e imprescritível, Vossa Excelência retira a referência insuscetível do benefício da anistia e continua. A ação de grupos armados, civis e militares contra a ordem constitucional e o Estado Democrático de Direito. O exímio autor da proposição está inscrito para defendê-la, tem a palavra e coisa e tal, e foi aprovada. Foi aprovado esse destaque, portanto se retirou desse item aqui, e a justificativa era exatamente que é porque é um risco não permitir anistia de crimes contra a ordem democrática e o Estado Democrático de Direito, porque eles tendem a ser uma forma de calar a oposição, né? Inclusive, o Lula votou a favor disso. Lembra? O Lula foi um dos deputados constituintes, ele votou contra o texto base da Constituição, mas uma vez aprovado o texto base da Constituição, votam-se os destaques, né, votam-se essas alterações, e ele votou a favor disso daqui. Então o Lula votou a favor de permitir que isso seja, haja anistia a crimes de golpe de Estado, né? Então, isso é uma coisa importante sim, tá? Isso é um argumento importante no STF para dizer que, olha só, não, a intenção original dos constituintes era essa. Agora, dito isso, do ponto de vista jurídico, seria isso. Mas você sabe que o STF já tá cagando pra justiça, tá cagando pro bom direito, tá cagando pra Constituição, não tô nem aí pra nada. Então, mesmo com todo esse embasamento aqui, evidentemente, que o STF pode virar e falar, não quero nem saber, a anistia é inconstitucional mesmo. Eles podem falar isso. Não vou enganar vocês não. Mas, de novo, segue a ideia da saída dessa parada. A saída dessa parada é o Congresso aprovar a anistia e a maioria dos membros do STF falar, quer saber de um negócio? Vamos acabar com essa... Porque realmente tá
isso, tá dando uma dor de cabeça, vamos acabar com esse negócio. Então, ou seja, esse continua sendo o ponto. O pessoal aprovar a anistia no Congresso, isso o Lula vai vetar a parada, mas aí o Congresso derruba o veto e o STF vai falar, a maioria dos membros do STF vai falar, olha só, o Xandão vai dizer que não, que é inconstitucional, é 14º grau, não sei o que lá, mas o resto do STF vai falar, quer saber do negócio? Não, deixa passar, o Congresso aprovou, então... Vamos ver como é que vai ser isso daí. Mas é uma informação importante, uma informação que pode calar este argumento, que no momento é o argumento que está sendo levantado pelo Alexandre de Moraes para dizer que é inconstitucional a anistia para golpes de Estado.